Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor, sobre as palavras de Cuxi, homem benjamita. Então, quando você lê essa introdução, você pode querer entender a palavra Sigaion, pelo que eu li, pode querer dizer uma música intensa, uma música com emoção. Mas, na verdade, os teólogos falam que ninguém realmente sabe. Então, eles estão adivinhando, mas é mais difícil essa palavra. Tudo bem, nós sabemos que é uma música escrita por Davi e diz sobre as palavras de Cuxi, homem benjamita. Quem é esse Cuxi? Nós sabemos de algum homem chamado Cuxi do livro de Gênesis, só que ele já tinha falecido. Então, quem é esse daqui? Novamente, nós não sabemos muito bem, mas aparentemente ele falava umas certas coisas contra Davi, quando Davi não tinha feito nada de errado, umas acusações ou algo assim, sujando o nome de Davi. Alguns acham, e tem razão, que esse Cuxi pode ser um apelido, talvez inventado por Davi, falando sobre o próprio Saul. Lembra de Saul? Davi, ele era um homem jovem que fazia o certo. Ele andava pela fé, ele vencia Golias, o gigante. E Saul era o rei, e quando Davi conseguiu vencer o gigante e outras coisas, Davi começou a receber mais fama. E ele cresceu em influência, e Saul, que era o rei, ele não gostou. Inclusive, chegou a certo ponto que Saul procurou matar Davi. E Saul continuava no pecado dele, e Deus falou basicamente o seguinte: eu não vou continuar com Saul, a família dele, no reino, como o rei, eu vou escolher outro. Ele acabou escolhendo esse próprio Davi que Saul queria matar. Saul, ele tinha ciúmes, Saul, ele tinha medo, Saul ficou oprimido por demônios e Saul tinha teimosia e orgulho. E esse homem, ele até perseguia Davi para vários lugares, procurando Davi para matar Davi, esse tipo de situação. Então, eu não sei se esse Cuxi, homem benjamita, é Saul ou não. Mas eu sei que pela situação de Saul, esse salmo aqui acaba recebendo mais vida ainda, porque Davi realmente conheceu o que é ser perseguido por fazer o certo. Ok? Quem aqui levanta a mão, você gostaria de fazer o certo? Levanta a mão, por favor. Você quer ser reto, justo, santo, etc. Mas eu garanto, se você decidir viver desse jeito, justamente diante dos olhos de Deus, você vai ser perseguido. Alguém não vai gostar, alguém vai reclamar, que é algo não muito grande, mas às vezes a pessoa chega ao ponto de querer até matar, como aconteceu na vida de Davi. Agora, deixa eu ler para os irmãos os primeiros 2 versículos desse cântico, que também é uma oração. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Nós devemos também notar aqui versículos 8 e 9. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. Uma coisa bem simples que todos nós precisamos entender. O justo pode confiar na justiça de Deus. Ok? Vocês estão comigo? Todo mundo está entendendo, né? O justo pode confiar na justiça de Deus. Isso é especialmente consolador. Esse fato é especialmente consolador quando o inimigo
do justo o acusa de injustiça. Deixa-me fazer a pergunta. Quem aqui foi acusado de algo que você não cometeu? Pode levantar a mão, por favor. Já aconteceu na sua vida? E na minha vida também. Quando eu era criança, às vezes, eu e o meu irmão em algum lugar, meus pais em outro lugar, eu não sei qual demônio entrou no meu irmão, mas ele decidiu falar, ele fez assim: João, para de me bater, para de me bater. Ele estava batendo as palmas assim, e minha mãe ficando brava comigo, e ela não estava vendo nada, e eu estava, mas não fiz nada, eu estou aqui do outro lado do lugar aqui, e ele está me acusando de algo que eu não fiz. Eu sei o que é ser acusado por não ter feito nada, né? Graças a Deus, meu irmão não faz isso hoje em dia. Faz bastante tempo, pelo menos umas 2, 3 semanas. Não, brincadeira, mais do que isso. Mas eu me lembro disso. Ele falando desse tipo de coisa contra mim. Eu me lembro quando eu trabalhava mexendo com tetos de empresas grandes, tetos de, vamos dizer, zinco, nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu estava trabalhando e todo mundo lá sabia que eu queria ser um missionário, algo assim. Então, com esse desejo no meu coração, eles ficavam, sabe, de olho em mim. E um belo dia, 2 semanas antes de eu sair e voltar para a faculdade, o meu patrão me chamou e falou: nós vamos ter que despedir você, porque alguém achou você dormindo embaixo de um ar-condicionado em cima de uma das empresas onde nós estávamos trabalhando. Eu falei: mas dormindo embaixo do ar-condicionado na hora de precisar trabalhar? Não aconteceu? O cara não quis me escutar. Eu até chorei. Eu falei: nossa, que é isso? Eu não fiz nada de errado, estou perdendo meu emprego, meu nome está sujo, eu nem fiz isso. E até hoje, nem sei quem acredita nessa história ou não, mas eu não esqueci. Alguém mentiu sobre mim. E eu perdi o meu emprego por causa disso. Bom, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, talvez eu poderia ter feito algo, falado algo, sei lá, não sei. Mas foi ruim isso, não gostei. Algo falso falado sobre mim. É bom saber, irmãos, que Deus é justo. E enquanto o mundo nos trata com injustiça, afinal de contas, Deus vai dividir completamente, colocando as ovelhas aqui e os bodes aqui, como ele falou. Ele vai. E ninguém justo, verdadeiramente justo, vai sofrer a ira de Deus. Não vai acontecer. Não vai. Deus não fica confuso e nenhuma mentira, até do próprio diabo, é capaz de confundir o nosso Deus justo. Amém e aleluia. Eu dependo disso. Eu sou uma pessoa mais conhecida na cidade porque eu sou um pastor. E alguém pode acabar espalhando o meu nome na cidade, falando algo falso. Eu posso até chegar a um ponto de, se acontecer isso, eu espero que nunca aconteça, mas vamos dizer que acontece. E eu vou ter que tentar defender o meu nome e pode ser que ninguém acredite em mim porque eu sou um pastor e sabe como todo pastor ele é ruim, hipócrita, falso, etc. Você sabe como que é. Todo mundo fica feliz em sujar o nome de um pastor. É a realidade, é o próprio Satanás, o príncipe do poder do ar, que gosta disso. Ele gosta de transmitir falsidade sobre pessoas justas e honestas. Eu não sou perfeito, mas eu sei que eu quero andar em justiça, quero fazer o certo. E eu prego contra o pecado. Nem todo mundo gosta, ninguém gosta disso, na verdade. Nem eu gosto. Especialmente quando é o pecado da minha vida, eu não gosto. Graças ao nosso Deus, Ele é justo. E às vezes você pode se sentir totalmente sozinho. Não tem ninguém. Mas você sempre tem Deus. E Ele é justo. Nunca vai ficar cego quanto às justiças, às boas obras, à sinceridade na sua vida. E eu sei que como justo, às vezes nós não somos bem entendidos. Imagina Davi, ele mata Golias
Era para Saul falar: ei, Davi, muito bem, agora nós não precisamos ser escravos dos filisteus. E ao invés disso, Saul procura matar Davi. Imagina isso. E pode acontecer contigo também. Você faz o seu melhor só para depois alguém querer destruir a sua vida. E daí? A única esperança que nós temos às vezes é Jesus Cristo. A única esperança. Podemos às vezes esperar parente, amigo, irmão da igreja confiar em nós. E a Bíblia diz que se você tem amor bíblico, você vai crer, você não vai suspeitar mal, você vai deixar a pessoa se defender e se explicar, e você não vai ouvir uma palavra feia contra alguém sem ter 2 ou 3 testemunhas, porque você ama a pessoa. A Bíblia fala isso, mas no geral, o ser humano não segue isso, o ser humano não ama. E você pode ser um testemunho, e uma pessoa fala uma falsidade contra você, já era. Já era. Não tem como. A não ser que Deus faça algo aqui nesse mundo agora para limpar o nosso nome. A coisa fica complicada. E Davi, aqui nesse caso, ele sofria bastante. E ele estava indo para Deus em oração através desse cântico, dizendo: Deus, o Senhor é justo. Mas as palavras desse Cush, esse homem benjamita, estão contra mim, e é como se eu tivesse feito algo de errado, e o Senhor vai ter que me ajudar. Irmãos, uma coisa, há certos atributos de Deus que se tornam mais importantes para nós através da aflição. Tipo, eu posso falar para você, Deus é justo, e você, amém. Só que se você está passando por algo e começa a depender da justiça de Deus, daí, Ele é justo, vou ter que confiar nisso, porque senão eu não vou aguentar e eu vou morrer, porque eu não aguento o que está acontecendo na minha vida. A Bíblia diz em João 17:3 que Deus gosta e quer ser conhecido. E parte do conhecimento de Deus é conhecer e reconhecer que Ele é justo. Na vida de Davi, Deus permitiu Davi passar por essas acusações para que a justiça de Deus fosse exaltada na mente e no coração de Davi. Você, se você tem fé, você vai passar por certas dificuldades e Deus vai usar a dificuldade para exaltar um atributo dele na sua mente e vai deixar você adorar a Deus cada vez mais, reconhecendo a importância daquele atributo. E nesse salmo, Davi está pensando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. E nós, irmãos, nós estamos vendo uma transformação no nosso mundo, especialmente durante a pandemia, de pessoas contra as igrejas, contra o cristão, contra a Bíblia. E esse negócio está cada vez mais forte. Não é mais forte do que a igreja e Jesus, porque a Bíblia deixa isso bem claro, Deus sempre vai ser superior. Mas haverá injustiças contra nós, sim. Mas Deus vai usar isso para se exaltar dentro de nós, através da nossa fé. Davi, ele era um homem de fé. Isso fica óbvio aqui em Salmo 7. Aqui dá para ver, ele contava com a justiça de Deus para resgatá-lo, das acusações e dos ataques do inimigo. Na verdade, se eu puder usar a palavra, Davi depende da teologia dele. Na hora de um pastor falar a palavra teologia, muita pessoa começa a bocejar. Parece algo de alguém bem erudito, bem estudioso, teologia. Mas quando usamos a palavra teologia, é basicamente o que nós acreditamos sobre Deus. Então veja bem, a fé, nesse caso aqui, é saber na sua teologia que Deus é justo, daí você
corre para essa torre forte da justiça de Deus e você depende da justiça para proteger você dos inimigos e dos ataques dos inimigos. Então, se você conhecer cada vez mais o Senhor, você vai poder juntar os atributos de Deus ao seu redor para te proteger pela fé. Conhecendo a Deus, você vai ser mais forte nas aflições. Mas tudo isso pela fé. Você tem que crer para poder fazer isso. E é isso que Davi fez aqui em Salmo 7. Eu falei, Salmo 7 é uma oração. Nós vamos ver os pedidos dele aqui. E daí a teologia que motivava e ajudava Davi a fazer esses pedidos. Então, cada vez que nós oramos, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Pedidos baseados nos atributos de Deus. Quem é Deus? Se eu entendo quem Ele é, eu vou poder pedir certas coisas baseadas na pessoa dEle. Vocês estão entendendo? Você não pode pedir algo contra Ele. É como um homem casado e ele quer casar com outra mulher, ele vai para Deus. Deus, na verdade, eu quero casar com essa outra mulher. Isso é contra o que nós sabemos de Deus. Deus não quer que você case com outro quando você já é casado. Mas tem gente que pensa dessa forma. Totalmente pervertendo a imagem de Deus. Quando você faz isso, é idolatria. E muita pessoa comete idolatria. Idolatria é basicamente mudar a imagem de Deus para Ele ser algo que você quer, ao invés de aceitar o que Ele é, de acordo com as Escrituras. Então aqui Davi disse, Deus é justo. Eu vou fazer esses pedidos baseados na justiça dele. Então vamos ver aqui, primeiro, em versículos 1 e 2, o pedido que ele dá. Em versículo 1 diz, de Salmo 7, Senhor, meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me seguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Então ele está falando sobre um grupo em versículo 1, mas sobre uma pessoa em versículo 2. Nós sabemos na questão de Saul trouxe um exército com ele indo atrás de Davi. Então um grupo, mas um homem principal. Então versículo 1, um grupo, versículo 2, homem principal. E ele compara esse inimigo perseguidor com um leão. E pelo jeito aqui, ou alguém já falou, ou Davi já viu, um leão despedaçando uma ovelha ou outro animal. Nós sabemos que ele até lutou contra um leão. A Bíblia fala que ele pegou o leão pela barba e matou. Eu gosto de imaginar, quando Davi era mais jovem ainda, que ele viu o leão chegando para atacar e pulou, e ele pegou a barba e bateu a cabeça no leão numa pedra, algo assim, uma coisa bem dura lá no chão, e pau, e conseguiu. Eu gosto de imaginar isso, eu não sei o que ele fez. Mas ele matou. Eu sei que em certas tribos na África, eles têm uma lança e a leão vem, e quando ele se levanta, eles colocam a lança nas costelas para matar. E se torna homem por causa desse tipo de coisa, etc. Então Davi, ele tinha uma noção. Esse homem que está me perseguindo, ele é como um leão. E ele quer me destruir, meu nome, minha pessoa, minha vida, sei lá, mas ele quer me eliminar. Ele diz aqui, como o leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Só que Davi está dizendo, mas não é que eu não tenho ninguém. Eu tenho o Senhor. Deus, o Senhor está comigo. Eu estou fazendo oração para Ti. Irmãos, todos nós precisamos conhecer essa fé. A fé de ir para Deus quando você não tem ninguém e você vai para Ele. Há tanta pessoa sofrendo com depressão. Porque ninguém me entende, ninguém me ajuda. Mas peraí, há sempre alguém disponível e disposto. E o nome dele é Jesus Cristo. E todos nós precisamos ir para Ele e depender dEle. Essa é a realidade
que todos nós precisamos aceitar pela fé. Você vai a Ele, você ora. Quando o nosso ministério começou aqui em Ouro Preto, anos atrás, eu estava passando por algo bem complicado, e eu ficava levando isso para Deus. Eu me lembro, à noite, os meninos bem menores estavam dormindo, e eu andava por volta da nossa casa, orando e orando e orando, na calçada por volta da nossa casa, para Deus me ajudar. E eu explicava certas coisas, eu falava para ele o que eu entendia sobre a situação, o que ele deve também entender. E como eu estava tentando fazer o certo, eu não conseguia achar erro em mim naquela situação. Mas eu falei para ele, se eu tiver algo, me mostra, me ajude, por favor. Eu não sei quantos meses eu fiz isso tentando resolver. E Deus acabou resolvendo todinho a situação. Mas eu percebi, se esse Deus realmente existe, e se Ele realmente é bom e justo, então Ele vai me ajudar, porque é isso que Ele promete na palavra de Deus. Então eu fazia isso, e Ele resolveu. Às vezes Deus resolve instantaneamente, às vezes Ele demora para resolver, mas Ele nunca chega tarde, não, Ele sempre faz tudo na hora certa. Só que às vezes parece que Ele demora para nós. Aqui Davi diz, eu estou passando por isso, mas eu estou indo para ti, Senhor. Há um leão que quer me devorar, despedaçar. Mas eu estou pedindo que eu não tenho outro. É só. Daí, note como ele esclarece esse pedido em versículos 3 a 5. Isso é interessante. Veja se você consiga fazer a mesma oração. Senhor meu Deus, versículo 3. Se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Essa palavra selá é a ideia de pausar a música para pensar sobre a mensagem. E todos nós devemos fazer isso. E se você considerar uma música, a letra, e não é algo de Deus, não é bom cantar aquela música. Mas aqui ele fala, Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me livrar, porque eu vejo que eu sou inocente. E para deixar bem claro, eu não estou querendo injustiça. Se o Senhor, Deus, achar pecado em mim, o Senhor pode me destruir, até pelo meu próprio inimigo, versículo 5. Você consegue fazer uma oração dessa? Você sabe, muitas vezes nós temos dificuldades com os outros por causa de problemas que nós criamos através do nosso pecado. Nós criamos o nosso problema. Nós produzimos as nossas dificuldades. E todos nós precisamos pensar, eu acho que aqui em versículos 3, 4 e 5, chegaram só depois de Davi pensar muito bem. Ok. Esse cara quer me matar. O que eu fiz? E ele pensando e meditando sobre a situação e sobre as pessoas e sobre o que ele tinha feito e tudo. E pensando sobre a atitude dele. Sabe como que é? Motivos. Por exemplo, quando Davi matou Golias, ele matou porque ele queria honrar o nome de Deus. Mas ele não sabia que todas as moças da cidade iam nas ruas cantando louvores para ele. Algo que deixou Saul bastante bravo. Ele não sabia. Mas ele pausou e pensou, mas Senhor, eu estou considerando tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Eu não entendo isso. Se eu fiz algo, o Senhor pode me destruir mesmo. Mas eu vejo que eu sou inocente nesse caso. E deixe-me esclarecer muito bem. Não há ninguém totalmente inocente. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores.
Davi não estava dizendo aqui, eu sou como Jesus sem pecado. Mas ele está falando especificamente sobre esse momento da vida dele, dizendo, Deus, o que a pessoa está falando contra mim e o que eu fiz não são a mesma coisa. Eu sei que nesse caso, eu sou inocente. Eu não tenho nada, mas se tiver algo para mostrar que eu estou querendo ser sincero mesmo e não estou querendo, sabe, esconder o meu pecado. Às vezes pessoas conversam comigo, pastor, o senhor precisa pregar isso porque certos irmãos precisam ouvir. E daí eu falo para essa pessoa, sei, pastor, não estou pensando sobre mim, estou pensando sobre os outros. Eu falo, mas você está com o mesmo problema. E você quer que o pastor pregue contra o pecado dos outros, mas lida primeiro com o seu próprio pecado. É isso que Davi estava fazendo. Eu quero lidar com o meu pecado. No ano passado, perdemos algumas pessoas da nossa igreja. Você acha que foi fácil para mim? Não. Você acha que eu quis isso? De jeito nenhum. Mas sabe o que eu fiz várias vezes? Em oração, eu falei para Deus, Deus, eu fiz algo de errado. Eu falei algo que eu não deveria ter falado. Eu andava de uma forma errada, pecaminosa. Eu preguei algo que não é da Bíblia. Eu tinha um orgulho, teimosia, outra coisa contra a vontade do Senhor. Porque eu sei que eu posso ser a causa de certas coisas. Mas, às vezes, não é nossa injustiça que causa problemas, é a nossa justiça que causa problemas. Como se vê aqui em Salmo 7, no caso de Davi. Depois de dar esse esclarecimento aqui em versículos 3 a 5, Davi volta a fazer o pedido dele. Vamos continuar com o pedido dele, versículos 6 e 7 de Salmo 7. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. E aqui ele fala sobre a situação geral. Deus é justo, ele vê o pecado dos povos, Deus deve se levantar na ira dele contra o pecado e lidar com o pecado. E ele já falou, se eu faço parte do grupo dos pecadores, pode ter ira contra mim. Mas agora ele está dizendo, mas eu sei que é isso que precisa acontecer. Nós sabemos que um dia, o que Davi pede aqui, vai acontecer de uma forma bem visível e literal. Vocês sabem e entendem que Jesus vai voltar fisicamente. Ele vai. Vocês entendem isso? Ele vai voltar, ele vai reinar aqui nessa terra por 1000 anos. E ele vai ser um rei extremamente soberano e poderoso. Ele prometeu isso para Israel. Ele pregou sobre isso quando ele estava na terra a primeira vez. Ele ressuscitou, voltou para o céu e falou, eu vou voltar. Eu vou voltar, ele vai. Ele vai mostrar a justiça dele. Mas por que ele está demorando? A Bíblia diz, segundo as palavras de Pedro, que Deus está demorando por causa da longanimidade dele. Sabe o que é longanimidade? É tipo paciência com os erros dos outros. Ele está pensando, eu amo você, eu estou dando chance para você se arrepender e me receber. Ele falando, me receber como seu Salvador. Então, o homem, ele peca, e peca, e peca, e peca. E Deus não julga na hora, não mata na hora, porque ele tem longânimo para conosco, para que alguns de nós sejam salvos. É toda pessoa que acaba reconhecendo isso, vai a ele em fé e fala, Jesus seja meu Salvador. E ele salva. Ele salva porque ele já morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou. E um dia, irmãos,
Eu me lembro, antes de casar, eu pensava, eu quero que Jesus volte, mas eu quero que ele volte depois de eu casar. Eu quero casar primeiro. Eu estava pensando esse tipo de coisa, sabe? Coisa louca, né? Mas vou falar para vocês, de tudo que eu sei hoje em dia sobre a injustiça desse mundo e a justiça de Jesus, eu estou pronto para Jesus voltar. Além disso, todos os meus filhos já receberam Jesus. Então, para mim, eu tenho esse alívio, né? Amém. E nós precisamos orar por todas as crianças e todas as pessoas da nossa igreja que nunca realmente receberam Jesus de verdade. Porque um dia Jesus vai voltar. Quando, pastor? Hoje? Amanhã? Esse ano? Eu não sei. Eu não sei quando o ladrão vai vir, como a Bíblia fala. Ninguém tem como saber disso. Mas Jesus vai voltar. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E Ele é justo. Ele vai fazer o certo. Daí, falando tudo isso, ele fez o pedido. Eu preciso do Senhor. Que o Senhor opere na justiça. Mas a base disso, ele vai dar, versículos 8 a 17, ele vai dar a base. Eu peço isso, Deus, porque eu creio que o Senhor é justo. Então vamos ver isso. Ele tem basicamente 4 partes para essa teologia da justiça de Deus. Então vamos ver aqui versículos 8 a 11. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. Para mim, versículo 9 é uma das chaves de versículo, ou de Salmo 7, se você quiser marcar, versículo 9. Ele diz aqui, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. Mas ele continua, o meu escudo é de Deus, que salva os de coração. E versículo 11 é mais uma chave. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Isso quer dizer que na teologia de Davi, ele entendeu, enquanto o meu inimigo, que é ímpio, me persegue e procura me matar, e Deus não faz nada contra ele, Deus ainda tem ira contra ele. Então Deus tem um tipo de mansidão, porque ele tem poder controlado. No caso, ira controlada. Deus pode explodir com raiva, mas ele se controla, dando uma chance, presta atenção, dando uma chance para os nossos inimigos. Porque Deus quer salvar os nossos inimigos também. Não é incrível isso? Nós todos éramos os inimigos de Deus, éramos os inimigos do povo de Deus. E Deus nos mostrou misericórdia. Um dia alguém pregou o evangelho para nós e nós fomos salvos. Amém, aleluia. Então, enquanto os inimigos desse mundo continuam contra Deus, agora são contra nós. Mas Deus ainda tem ira contra esses. Ele é justo. Ele não está pensando, eu gosto dessas coisas erradas. Não, ele está tendo paciência. Então essa é a primeira parte. Ele está basicamente dizendo aqui, Deus é justo. Então ele justifica o inocente. Eu sei disso. Davi pensando sobre isso nessa oração. Segunda parte, versículos 12 e 13. Da segunda parte da teologia de Davi, versículo 12. Se o homem não converter, ou seja, se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, você pode imaginar Deus assim, ele vê o ímpio, Deus já tem a seta e o que ele fala aqui em versículo 12, armado o seu arco e a flecha, assim,
já assim, pronta para matar. Não mata ainda, mas ele está pronto. Pronto. Tem um alvo no coração de cada ímpio para Deus acertar. Mas por que ele não faz isso agora? Porque ele quer salvar aquela pessoa. Ele quer salvar. Então ele está pronto. Então ele está dizendo aqui, Davi está dizendo, Deus é justo, então ele pune o ímpio. Ele vai fazer isso. A terceira parte, versículos 14 a 16. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Davi está dizendo, Deus é justo e ele não vai abençoar a obra do ímpio. No caso aqui, quando você lê versículos 14, 15 e 16, você vê que tudo fica invertido para o ímpio. Ele procura destruir e ele acaba sendo destruído pelas armadilhas dele. Se você mentalmente puder ir comigo para o Novo Testamento, o livro de Lucas, capítulo 16, para o inferno com o homem rico, tudo ficou invertido para ele. Ele maltratava o pobre Lázaro. Daí, o homem rico foi para o inferno e olhava para Lázaro, querendo misericórdia. E todos os ímpios que não têm arrependimento vão para o inferno e vão sofrer de uma forma invertida. E todo o conforto sai, toda a misericórdia sai, tudo que é de bom, tudo que é maravilhoso, eles vão perder e vão diretamente para algo totalmente torto, pervertido, das trevas mesmo. Então Davi está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor vai lidar com tudo. E essa é a base da minha oração. E daí ele vai para a quarta parte, versículo 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aqui ele está dizendo, Deus é justo. Então vou louvar a Ele. Eu não sei o que Deus vai fazer com esse Cuxi, esse homem benjamita. Talvez seja Saulo, nós não sabemos. Mas ele fala, eu não sei, mas eu sei uma coisa. Afinal de contas, meu Deus é justo. E Ele vai lidar com esse problema. Então eu vou simplesmente fazer essa oração, deixar com Ele e louvar o nome dEle, porque Ele é justo. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Sabe, existe a possibilidade de você ter um fardo, levar esse fardo pesado para Deus, pela fé entregar para Ele, dependendo da teologia, o que você sabe que é verdade sobre Deus, e sem receber resposta, você deixa com Deus, você abre os olhos, e o problema ainda existe, mas você está bem, você tem paz. Essa é uma realidade. A Bíblia diz que nós conseguimos paz que excede todo o entendimento. Que as pessoas não entendem, mas como assim? O problema não foi embora. Eu sei que o problema não foi embora, mas também meu Deus não foi embora. Ele ouviu a minha oração, eu sei quem Ele é, Ele vai fazer o certo. E todos nós temos fardos, todos nós temos pesos, agora todos nós. Não há ninguém aqui que não tem algum tipo de dificuldade. Mas eu garanto, pela fé, você pode confiar em quem Deus é. Deixar o problema com Ele. Talvez demore, talvez é umas horas de oração, eu não sei, talvez uns dias de oração, talvez até jejum. Mas você pela fé fala, Deus, eu preciso depender do Senhor. Eu preciso confiar em Ti. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo, a Bíblia deixa bem claro isso. E eu vou entregar para o Senhor. E você deixa com Ele. Em algum momento maravilhoso, eu não sei explicar, mas Ele dá paz. Quando eu estava
na igreja onde eu me casei com a Julie. Deus falou comigo e falou: se você continuar aqui nesse lugar, você estará pecando. Eu não sabia para onde eu deveria ir. E na época eu sabia que não era para eu chegar aqui no Brasil, já começar essa jornada para cá. E eu conversei com 9 homens de Deus diferentes. E cada um me deu uma resposta diferente. E por uns 2 meses, pelo que eu lembro, eu todo dia ia orar de joelhos, em casa, pedindo a ajuda de Deus, sabedoria de Deus. E eu me lembro, do lado do meu sofá, paz do topo da minha cabeça até os meus pés, me encheu. E eu sabia naquele momento, era para eu ir para um seminário em outro estado. Eu já tinha ouvido sobre esse seminário. E para estudar lá. E irmãos, era uma paz que eu senti, fisicamente percebi essa vontade de Deus. Conversei com os meus pais, eu já era casado, mas eu falei, eles falavam para mim, é exatamente isso que a gente já estava pensando. Eu falei, é mesmo? Então eu estava honrando os meus pais, eu fui lá para estudar. Eu não posso contar toda a história, mas Deus usou aquele povo, e especialmente o nosso pastor, que agora é o pastor que é nosso pastor até hoje, nos ajudou. E eu sou melhor, eu sou mais sábio, qualquer palavra que você quer usar, por causa daquele povo, por causa daquela influência. Eu me lembro de tantas coisas que Deus fez dentro de mim naquela experiência, mas eu passei 2 meses todo dia em oração, de joelhos, rogando a Deus, por favor, eu preciso de alguma direção, de alguma orientação, e o Senhor dá sabedoria, o Senhor ajuda, o Senhor explica as coisas. E Ele fez exatamente isso. Ele pode fazer a mesma coisa várias vezes em todas as nossas vidas. Ele é nosso guia, nosso pastor.